chegando. Muito bem, então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Eu gosto de chamar essa aula de As Alegrias da Língua Portuguesa, que é o nome de um curso que eu tenho na plataforma Hotmart. Porque, para quebrar esse tabu de que a língua portuguesa é chata, que a língua portuguesa é, sei lá, que a língua portuguesa é difícil, então a gente sabe que é a nossa língua materna, é a nossa língua mãe, então não podemos achar ruim, difícil a nossa própria língua, né? E a gente sabe que em todos os concursos, em todas as provas que vamos fazer, mesmo elas sendo das áreas exatas, a gente precisa, né, ter conhecimento, domínio da língua portuguesa, né, que é como se fosse nossa porta de entrada. Às vezes, tem alguns concursos agora que ainda estão exigindo mais, né? Ainda é uma dissertação, uma redação, além dos conhecimentos de língua portuguesa. Então, nós de língua portuguesa somos felizes, né? Porque quando tem um concurso, a gente junta, né, a parte geral, que é a língua portuguesa, e a específica, que também é a língua portuguesa, fora outras áreas do conhecimento. Então, é com muita alegria que eu acolho cada um de vocês, cada uma. Para mim, a alegria é muito grande falar da minha língua, discutir as coisas da nossa língua. E a gente sabe que estudar para concurso é muito diferente de estudar, não é, para uma questão acadêmica, não é, para nossa estudar os conteúdos para concurso, mesmo que esse concurso seja a nível médio, é diferente de estudar para as provas e as avaliações de um curso a nível médio. É diferente. Né? Então, se a gente for pegar a lista de conteúdo, estudar conteúdo por conteúdo, da mesma maneira que a gente estuda para o ensino médio, não vai dar tempo, né? Porque às vezes o edital tem 2, 3 meses. Então, a gente precisa estudar de maneira mais sucinta, mais sábia, e o foco nas questões da banca. Porque, às vezes, você domina muito bem o conteúdo. Vamos trabalhar hoje o uso dos porquês. Algumas pessoas podem até achar, mas os porquês, um assunto tão simples. Sim, mas é porque o meu foco é que você entenda, a partir dessa aula, você compreenda, você que ainda não tem muita prática em concurso, que você compreenda que o importante, mesmo que você domine o conteúdo, você precisa saber como a banca que vai elaborar, que está elaborando as provas as questões da sua prova, como ela elabora essas questões. Porque o foco na banca é que vai fazer a diferença, gente. É o foco na banca, como ela elabora as questões. Às vezes você vê um conteúdo tão simples, mas tem banca que deixa ainda mais simples, coloca a questão e bota certo ou errado, como a Sebrasp, o CESP, né? Mas tem outros que complica tanto que você sabe o conteúdo, você domina, você sabe até explicar a teoria, mas quando você analisa as alternativas, não deu para responder, não. Eu sei o conteúdo, mas não deu para responder as questões. Certo? Qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem colocar aqui no chat, tá bom? Eu penso que ainda estou... Certo? Vou só entrar novamente. Não deu muito certo, não. Tudo bem. Deu muito certo aqui, não, que eu não estou ligada aqui nesse... Ok? Então, podemos iniciar, nós vamos começar com o conteúdo de os porquês. Qualquer dúvida, vocês me ajudem aí falando de voz alta, que não está dando para visualizar, tá certo? Vocês estão visualizando a minha tela, gente? Sim. O que vocês estão visualizando agora? Sim. Estão visualizando o quê? Portuguesa. Ah, então tá ótimo. Então, não deu certo, não foi? Então, As Alegrias da Língua Portuguesa é um curso que eu tenho na plataforma Hotmart, né, que trata de questões de língua portuguesa, a parte teórica, e análise de questões de acordo com a banca Sebrasp, certo?
Então, vamos começar com as 7 dicas para estudar para concurso público. Então, a primeira dica, gente, é entender o edital. Entenda o edital. Se o edital já tiver sido divulgado, o mais importante é ler com muita atenção cada item dele, certo? Porque aí você não precisa mais escutar a historinha de ninguém. Você o seu foco está no próprio edital. Muitas vezes, eu estou com vocês esperando o concurso do município, de Pedro II. E muitos de vocês também de outros estados, com certeza alguns já estão matriculados ou inscritos, né, em algum concurso, e outros estão aguardando, né, porque este ano, 2022, é o ano do concurso. Em todo o Brasil tem expectativa, tem concursos previstos, né? E alguns já estão até saindo, certo? Então, quando sai o edital, você fica o foco no edital, mas enquanto não sai, o que você pode fazer? Você pode estudar, principalmente língua portuguesa. Por quê? Porque você sabe, de certeza, vai cair língua portuguesa. Você estuda o conteúdo e quando chegar, sair o edital, você vai de olho na banca. Qual é a banca que está, que vai elaborar a prova? Então, você vai direto olhar as provas anteriores daquela banca, analisar as questões, estudar pelas questões das provas anteriores, ok? Segunda dica, organize seu tempo. Gente, é diferente você estudar para concurso só no dia que der tempo. Nunca vai dar tempo, gente. Então, organize um horário, organize um espaço na sua casa para você estudar. Combine com a sua família. Diz, olha, de tal hora até tal hora, ninguém me incomode, porque eu vou estar estudando. Nesse momento, eu não quero que ninguém mexa comigo, porque é um tempo que eu vou tirar para me preparar para o concurso. Então, você combina com a família. Se tiver muitos afazeres, delegue as funções. Às vezes, a gente quer fazer tudo da casa da gente. A gente não dá conta. Então, delegue funções, né? Divida as funções, que aí você vai ter um tempo para você. Esse tempo é muito individual, é muito peculiar. Cada pessoa tem o seu tempo, né? Não tem como você organizar, vamos estudar todo dia de 6 às 10. Ou, não, cada um tem seu tempo. Mas se você organiza pelo menos 1 hora por dia de estudo, gente, no final da semana você já tem 7 horas estudadas. No final do mês você tem 28 horas estudadas. Faz muita diferença. Não é? Organize seu tempo e seu espaço para os estudos. Terceira dica. Use técnicas para otimizar os estudos. Né? O que essas técnicas? Peguem vídeos que já estão falando do conteúdo, mas para concurso, não vídeo que esteja preparando para o ensino médio ou para essa fase mesmo acadêmica. Baixe vídeos que estejam, né, a apostila e, principalmente, resolva questões de acordo com a banca, se você já souber qual é. Outra coisa importante, gente, cuide da alimentação. Na hora de estudar, se você está com fome, já não vai dar certo, né? Então, é importante demais que você, quando você for para o seu tempo, o seu espaço para estudo, que você já esteja bem alimentado, banhadinho ou banhadinha, né? E com esse tempo reservado só para isso, para não ter que ficar se levantando. Já leva o seu copo com água junto, caderno de anotações, folhas, que é muito importante essa folha de papel sulfite, por quê? Porque nosso olhar ele é muito, né, nessa horizontal, assim, né, da esquerda para a direita. Então, a gente tem que, para organizar os mapas mentais, então é importante essas folhas de papel sulfite, elas são ótimas para a gente fazer os rascunhos, para aproveitar melhor esse tempo, certo? Então, essa coisa de bem alimentada é importante. Desenvolva a autoconfiança. Confie em você, gente. Eu vou fazer, não vou fazer, mas eu vou concorrer com tanta gente que já tem um currículo alto. Olha, você vai concorrer com você mesmo. A partir do momento que você tira 1 hora para estudar, você já está ganhando de você. Ao terminar essa aula, a gente vai ter 1 hora de estudo a mais. Então, você já está um passo a mais. Você já ganhou uma hora de estudo. Então, acredite em você. Você é capaz. Mas você precisa também se organizar, se disciplinar e estudar para
valer, né? Estude se divertindo. Eu não gosto que o estudo seja assim, uma coisa assim muito... Eu gosto muito de dinâmicas, justamente porque para mostrar que o estudo é algo prazeroso, é algo que vai lhe acrescentar, que vai, mesmo que não, eu não quero fazer esse concurso agora não, mas cada vez que você aprende um novo conteúdo ou de uma nova forma, você está aumentando. E isso é maravilhoso, isso é prazeroso. Então, estudar de maneira mais diversificada, né? E o 7º passo, estudar praticando com questões. Esse para mim, esta dica, ela vale ouro. Estudar praticando questões. Você já conhece o conteúdo, então você já baixa as questões e resolve. Mas você pode também baixar questões quando chegar a dúvida, aí você vê, eu não entendi porque eu precisava ter um conhecimento sobre regência verbal, por isso que não deu para resolver aquela questão. Então, vai lá na regência verbal e estuda a teoria, para voltar a resolver questões. Essa é a dica de ouro, tá? Muito bem. Então, nosso estudo hoje acho que teve alguém que perguntou, já até saiu do grupo, porque achou que era besteira, né? Os porquês. O uso dos porquês em diferentes bancas. Por quê? Porque tem bancas que traz questões tão óbvias, tão ótimas de responder, mas tem bancas que traz tão complexa que você sabe o conteúdo, mas não resolve a questão. Por quê? Porque nós temos o porquê separado, sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Na hora de ouvir oralmente, é o mesmo som. Cada um é porquê. Agora, na hora da escrita, é preciso que a gente domine. Cada um tem a sua função, né? E aí, nós vamos ouvir agora só um trecho, né? De uma música, que é para a gente memorizar e nunca mais a gente esquecer, certo? Vocês conhecem essa música, não conhecem? Eu acho que a minha internet caiu. Caiu mesmo. Então não dá para cantar a música, não. Mas a música diz assim: eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Ainda bem que eu sou professora, né, gente? Que fosse para cantar. Essa internet me deixou na mão. Não deixou cantar a música, não foi? Então, pessoal, e esse porquê aqui? Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? E aí? Quais dos tipos de porquês eu devo preencher essa frase? Porquê junto ou separado? Com acento ou sem acento? Vamos lá? Respondeu? Muito bem. Então, a resposta é: eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe por quê? Porque separado e com acento. Quando é que eu uso esse porquê separado com acento? Sempre no final de uma frase. De preferência, uma frase interrogativa, não é? Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Porquê separado e com acento. Você vê que após o porquê não tem mais nada a frase. Ela finaliza a frase e está interrogando, certo? Então, nós vamos agora para uma questão usando esses porquês, que é da banca CESP, SEBRASP. O último IBGE era para ser esta banca, né? Então, vamos lá. Julgue os próximos itens com relação ao correto emprego de porquê, junto sem acento, porquê junto e com acento, porquê separado e sem acento e porquê separado com acento. Alguns prefeitos se reelegem com a extrema facilidade. Por que isso ocorre? Porque prefeitos de municípios recém-criados se reelegem com muito mais facilidade do que os demais? Provavelmente porque têm mais liberdade para gastar
e amplas possibilidades de contratar novos funcionários para compor a burocracia. C de certo, E de errado. Você vai observar cada um dos porquês. Ó. Esse primeiro aqui, porquê separado sem acento, porquê novamente separado sem acento e porquê juntinho sem acento. Veja que a banca CESP, gente, ela raramente elabora questões com A, B, C, D, E. A maioria das questões dela é só certo e errado. Então, você analisa todos e achar que está certo, né? E aí? Vamos ver? Por que isso ocorre? Esse primeiro porquê está correto? Por que isso ocorre? Separado sem acento. Por que prefeitos de municípios recém-criados reelegem com muito mais facilidade do que os demais? Porque tem mais liberdade para gastar. Veja que são 2 porquês perguntando e 1 respondendo. E aí a resposta está Está certa ou errada? Muito bem, está certo. Por que está certo, gente? Porque quando nós vamos iniciar uma frase interrogativa, usamos sempre porque separado e sem acento. Porque separado e sem acento no início de frases interrogativas. E quando nós vamos responder, a gente responde ou explica ou justifica, a gente usa o porquê juntinhos e sem acento. Separado, eu pergunto. Juntinho, eu respondo. Ficou claro? Então, está totalmente correta. Por quê? Porque separado e sem acento. Acabamos de ver nessa questão aí da banca Sebrasp, né? Da CESP-Sebrasp. Por que separado? No início das frases interrogativas diretas, aquela que a gente viu, né? Por quê? Aí fazia a questão lá sobre o prefeito, não era? De cidades pequenas. Por que você está estudando hoje? Viu? É uma pergunta direta no início o porquê está no início da frase. Então, início de frase, separado e sem acento. Mas também no meio, no caso de frases interrogativas indiretas. Às vezes você faz uma pergunta, mas de maneira indireta, não é? Deixa eu ver se agora se a ideia já voltou neste meu celular. Nós vamos ouvir um trechinho desta música de Tim Maia, que ele fez para a filha dele, né? Não deu certo também não aqui. Só um minutinho que vai dar certo. Vamos começar nossa aula cantando, gente. É bem mais alegre. Gostava tanto de você, não pude dar. Dá para ouvir a música? Sei lá mesmo. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Ok, então, não sei por que você se foi. Esse porquê, de uma certa forma, ele está interrogando, ele está se questionando, né? Por que a filha dele foi tão jovem, ainda tão cedo, né? Não sei por que você se foi. Então, esse porquê, ele também é separado. Ele não está no início, está no meio, né, da frase, mas ele também no final da frase não tem uma interrogação, mas ele está questionando, está perguntando, não sei por que você se foi. É como se como se acrescentasse, após a palavra porquê, a palavra motivo. Não sei por que, motivo, você se foi. Outra música que também fala dessa questão é a música do... como cantor, agora esqueci o nome do cantor.
Não sei por que insisto tanto em te querer. Graças a Deus que eu não sou cantora. Não dá não, né? Tá. Então, não sei por que insisto tanto em te querer. Tá questionando, né? E você também pode acrescentar a palavra motivo, só mentalmente. Ó. Não sei por que motivo insisto tanto em te querer. Então, esse porquê separado eu vou usar onde? No início de interrogativas diretas ou no meio de interrogativas indiretas, que eu possa acrescentar a motivo. Não sei por que você foi. Não sei por que motivo insisto tanto em te querer. Fechou? Mas o porquê também, esse é o porquê mais questionado, né? Tem 3, para todos. Então, ele pode ser substituído pela expressão pelo qual, e seus derivados. O motivo pelo qual lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Entendeu? Substituir porque pela expressão, pelo pronome pelo qual, certo? Preposição mais pronome relativo. Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos. Os caminhos, ó, tá no plural, né? Masculino plural. Então, quando eu vou substituir, eu substituo também pelo preposição e pronome bem no plural. Os caminhos pelos quais andei eram repletos de rosas e espinhos. Certo, pessoal? Então, porque separado e com acento, eu uso para início de perguntas, ou quando eu quero fazer um questionamento indireto, ou quando eu posso substituir pela expressão pelo qual. Ok? Fechou? Mais uma questão da CESP, SEBRASP. Gente, então vamos ver algumas questões de algumas bancas. Eu estou trazendo agora da CESP, porque a maioria deles é certo e errado. Depois vamos trazer outros de outras bancas, tá bom? Julgue correr o emprego de por quê, e por quê. Em cada eleição se manifesta o desejo de permanência ou mudança. Mudar por quê? Vocês lembram? Quando se usa o porquê separado e com acento da estudança, foi? Nem todos os porquês são razoavelmente justificáveis. É preciso que cada um reflita seriamente para saber por que quer mudar ou por que quer a continuidade de determinado grupo no poder. Isso nos ensina também, né, a questão. Então, certo ou errado? Então, a gente precisa analisar cada um dos porquês. Mudar por quê? No final de uma frase interrogativa. Nem todos os porquês são razoavelmente justificáveis. Não estamos ainda não foi isso? Porquês juntinho e com acento ainda vamos estudar. É preciso que cada um reflita seriamente para saber por quê, porque separado e sem acento, por que quer mudar, ou por que quer a continuidade de determinado grupo no poder. Então, vamos analisar. Mudar por quê? Separado e com acento eu uso no final de frases interrogativas, antes de um ponto. Aqui está sendo um ponto de exclamação, mas pode ser também de interrogação, mas pode ser também um de exclamação, um ponto final. Mudar por quê? Então, aqui está correto, né? Final de frase, eu uso separado e com acento. Nem todos os porquês são razoavelmente justificáveis. Aqui esse porquê. Porque juntinho e com acento, ele é um substantivo. E um substantivo, ele vem sempre precedido de um artigo, de um determinante, que pode ser um artigo ou um pronome. Aqui, no caso, é um artigo. Então, que quer mudar. Você lembra aquele porquê, quando ele pode substituir
por que motivo quer mudar? Ou pelo qual motivo quer mudar? Ou por que mudar? Então, está totalmente correto, certo? Vamos ver a teoria. Tem mais uma questão, depois vai para a teoria, né? Olha, gente, amanhã nós vamos estudar sobre interpretação de texto. Por quê? Porque não tem como se livrar disso. Toda prova agora tem interpretação de texto. Mas é preciso a gente aprender como interpretar o texto, de olho no item, para não perder tempo, porque a gente não tem tempo de ficar lendo e relendo o texto numa prova que tem um horário determinado para fechar, né, com todas as questões. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar o item, se eu preciso recorrer mesmo no texto ou não. Olha só essa questão, gente. Olha o tamanho do texto para ser lido, né? São 25 linhas. Não, é para responder as questões de 1 a 25, desculpa. Então, é um texto enorme, mais de 40 linhas, né? Mais de 40 linhas. 46, parece. Então, vamos ver. O sentido original do texto seria mantido com a substituição do conector ir, a conjunção porque em mas as mulheres gastavam pouco e a vida era barata. Onde está essa frase? Está na linha 2 e 3, aqui, ó. Então, se a gente precisar ler, se está dizendo aqui onde é a linha, eu vou lá na linha. Mas, se eu sei que ir, ele é conector de adição, né? E por que ele é uma conjunção que pode estar me dando uma, né, explicação ou uma justificativa, não é? Uma resposta. Então, mas a mulher gastava pouco porque a vida era barata. Mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Tem o mesmo sentido, gente? Esse e esse porquê na frase tem o mesmo sentido, ó, preste bem atenção. Mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Agora, no outro sentido. Mas a mulher gastava pouco porque a vida era barata. Aqui a vida era barata porque ela gastava pouco, né? Estão entendendo a diferença? Então, nem precisa eu recorrer ao texto. Basta eu saber o significado, né, dessas conjunções. E por quê? Então, adicionando mais uma informação, eu não dá para substituir. Pessoal, não sei se vocês veem, mas no finalzinho desse texto tem um aqui na marca d'água, estudegrátis.com.br. Essa questão eu tirei deste site. Então, se você quer estudar para concurso e você não quer baixar as provas anteriores, você pode entrar num desses sites que ajuda a gente a estudar e se cadastra lá dentro de graça, faz o seu login e aí você responder as questões, analisar as questões lá dentro, seleciona a disciplina, de selecionar a banca, principalmente a banca. Seleciona a banca, a disciplina e o conteúdo. Aí você vai responder questões sobre o conteúdo. Isso é muito bom para quem está se preparando para concurso, viu? Olha, uma dica aí de ouro, gente. Então, vocês viram que na banca CESP, o SEBRASP, a maioria das questões a alternativa é certo ou errado, ok? Agora, essa FGV, eu não sei se tem alguém aí que se inscreveu, inscrito no concurso do IBGE, porque no IBGE do ano passado, as questões, a banca era CESP e SEBRASP. Este ano já é uma das bancas, são 3 bancas, né? Uma delas é a FGV, né? Então, nós vamos agora analisar questões também sobre o uso dos porquês, mas dentro da FGV. Eu não sei se vocês estão prestando atenção, pessoal. Estamos trabalhando questões, trabalhando teoria. Depois a gente faz uma revisãozinha da teoria, tá bom? Se alguém ainda tem dúvida.
Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada. Cuidado com a leitura do item, gente. Olha, veja que aqui nem tem um texto, ele já vai diretamente para o conteúdo em si, né? Por que sentimos calafrios? Observe se por que aqui está correto, gente? B. A razão por que sentimos calafrios é conhecida. C. Qual o porquê de sentirmos calafrios? D. Sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. E. Sentimos calafrios por quê? Você já sabe que esse está correto, não é? Aqui está querendo uma questão, uma frase que esteja, o porquê esteja equivocado, né? Sentimos calafrios por quê? No final de frase interrogativa, eu uso separado e com acento. Então, já vi que está correto, não é? Por que sentimos calafrios? Início de frase interrogativa, então, eu uso separado e sem acento, certo? A razão por que sentimos calafrios é conhecida. Tá correta, gente? Esse porquê mesmo juntinho e com acento. Quando é que eu uso juntinho com acento? Quando eu estou respondendo, né? Qual o porquê de sentirmos calafrios? Está correto, pessoal? Então, sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. E esse porquê? Está explicando? Então, qual é a alternativa que está equivocada? Então, vamos ver aqui a letra B. Por quê? A razão, esse porquê aqui é substituído pela expressão pelo qual. Ó, a razão pelo qual sentimos calafrios é conhecida. Então, aqui seria separado, né? Sem acento mesmo, mas separado, ok? O segundo, qual o porquê de sentirmos calafrios? Olha aqui. Aí você diz, mas está questionando por que ele não é separado e sem acento? Gente, olha, qual o porquê? Observa, olha atrás, ó. O que está antecedendo, aqui nós temos um artigo masculino no o, né? O porquê, então já virou um substantivo. Então, toda vez que tiver um artigo então esse aqui vai vir juntinho e com acento. Sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. Então, está explicando, né? Respondendo, né? Essa explicativa, justificando. Então, é juntinho e com e sem acento. Ok? Então, vamos para outra questão também da banca FGV. Aqui também nós temos um texto pequeno. Mas vamos direto, antes de ler o texto, o que eu falei, nós vamos discutir isso amanhã, mas eu já vou dando as dicas de hoje. Antes de lermos o texto, vamos direto para o item, saber o que está solicitando ali, qual é o comando, para ver se a gente precisa ou não retomar ao texto, ok? Na frase, não entendo por que não se legaliza o jogo no Brasil. O termo sublinhado, que é aqui o porquê, tem a grafia em 2 termos, exatamente pelo mesmo motivo em que, olha como a FGV elabora questões diferentes demais da SEBRASP. Não é? Então, aqui, ó, não entendo por que não se legaliza o jogo. Então, o que ele quer? Que a gente encontre, né, nas alternativas abaixo, exatamente 2 termos também, aqui da porquê, são 2 termos, né, separados. Que aqui também encontre do mesmo jeito, que esteja corretamente, certo? Então, vamos lá. A legalização do jogo é o motivo por que luta a leitora. Por que razão não se legaliza o jogo? Aqui você poderia ler assim, ó, gente, não entendo. Por que motivo, é como se tivesse aqui a palavra um motivo aqui, né? Não se legaliza o jogo. Então, vamos colocar logo a palavra motivo depois do porquê, para a gente encontrar logo. A legalização do jogo é o motivo por que luta a leitura. Então, aqui não dá mais para colocar por que motivo luta a leitura, porque o motivo já está expresso antes. Então, não é esse, né?
Porque motivo, razão, aqui não está, aqui tem a palavra razão, não cabe mais a palavra motivo. Não se legaliza o jogo, e aqui já a questão aqui já está questionando já, né, a pergunta. Desconheço por que motivo a legalização do jogo é proibida. Encontrou, não foi? Esse é o caminho. Por que motivo ele veio? Não é, né? Pelo qual, né, ele veio. O projeto, por que motivo não cabe, né? Então, projeto, por que me empenho? Então, aqui seria o projeto pelo qual me empenho é de grande utilidade. Então, a alternativa correta é a letra C. Desconheço por que motivo a legalização do jogo é proibida. Certo? É a mesma coisa aqui, ó. Não entendo por que motivo não se legaliza o jogo no Brasil. Ok? Todos são porquês separados, mas o que tem exatamente o mesmo sentido é a letra C. Ok? Esse material eu vou enviar para vocês em PDF, tá bom? No grupo. Tá, então nós já vimos que porquê separado e sem acento pode ser usado no início de frases interrogativas diretas, no meio de frases interrogativas indiretas, pode também ser substituído pela expressão por qual, pelo qual, os seus derivados. Vimos que o porquê separado e com acento se usa no final de frases, antes do ponto, né, do ponto de interrogação, ou de exclamação, ou o ponto final. Vimos que o porquê junto e com acento se usa quando ele é substantivado, pode ser substituído pela palavra motivo. E agora vamos no porquê juntinho e sem acento. O porquê junto e sem acento é uma conjunção causal ou explicativa. Quer dizer, ele é usado para mostrar uma causa, dar uma explicação, uma justificativa, ou seja, uma resposta, né? Ele pode ser substituído pela expressão pois, já que, visto que, uma vez que, ou em razão de. Decidi estudar porque quero passar no concurso. Então, decidi estudar, pois quero passar no concurso. Decidi estudar, visto que quero passar no concurso. Ok? Tem uma música também que eu não vou cantar, não, né? Que é da Ana, que diz assim, porque eu te amo, né? Dando uma explicação. Ok? E o porquê juntinho e com acento, como eu já disse, ele é sinônimo das palavras razão e motivo. Eu gosto de substituí-lo sempre pela palavra motivo. Não é acrescentar a palavra motivo, é substituir a palavra porquê pela palavra motivo. Ele é substantivado, quer dizer, ele deixa de ser, né, uma conjunção e passa a ser um substantivo. E para você reconhecer ele como substantivo, você vai observar que ele vai sempre vir precedido de um determinante, quer dizer, um artigo, ou o artigo 1. E às vezes pode ser até um pronome também, né? Vamos ver aqui. Nem precisa explicar o porquê das minhas ações. Então, aqui, ó, juntinho e com acento, basta olhar atrás dele, que tem aqui antes dele, o O. Dê-me um porquê de tantas dúvidas. Ó, porquê juntinho e com acento, antes dele tem um artigo. Penso que esses porquês, né? Então, aqui eu tenho um determinante, que não é um artigo, mas é um pronome, né, demonstrativo. Esses porquês já bastam para você entender. Ok? Ficou claro os 4 porquês? Tá, gente, agora nós já vimos questões da banca CESP, SEBRASP, FGV. Agora vamos ver questões da banca SESGRAN Rio, que foi a que fez agora o concurso do Banco do Brasil. Quem fez se deparou com questões bem mais complexas, né, da SESGRAN Rio. Então, complete as frases da segunda coluna com a expressão adequada à norma padrão. Primeiro tem um texto enorme aqui, ó. Até coloquei pequenininho, porque se a gente conhece a teoria dos porquês,
nesse tipo de questão, não precisa retomar o texto. Basta saber explicar, porque as frases aqui foram retiradas do texto, mas basta saber aplicar corretamente os porquês aqui nas frases. Não precisa perder tempo, né, no concurso lendo um texto enorme desse da Lia Luft, né, que é um pouco de silêncio. Então, complete as frases da segunda coluna com a expressão adequada à norma padrão. Aqui você tem que ter um tempinho para você entender, né? Então, qual era a primeira coluna? Item 1, porquê separado, sem acento. Item 2, porquê juntinho, sem acento. Item 3, porquê juntinho e com acento. Então, aqui nós temos a letra P, Q, R, S. As pessoas ficaram tranquilas porque não tiveram de refazer o trabalho. Qual é a função desse porquê, gente? Esse porquê é um porquê explicativo. Está dando uma explicação. E qual é o porquê que explica? É o porquê junto e sem acento, não é? Não sei o porquê de tanta preocupação com a pressa. Olha, quando você vê que aqui, antes do porquê, tem um artigo, um determinante, você já sabe que é o porquê juntinho e com acento. Afinal, tantas dúvidas com a terapia. Por quê? E esse porquê aqui, gente, é um porquê separado e com acento. Olha aqui não tem essa alternativa. Tem separado, mas é sem acento. Então, não tem. Então, automaticamente, a letra R nós já tiramos, porque ela não aparece na primeira coluna, certo? A letra R, quer dizer. A letra S. Ignoro por que razão as pessoas não se habituam à solidão. Qual é o porquê aqui? Porquê separado e sem acento. Ignoro por qual razão as pessoas você troca, substitui pela expressão pelo qual. Ignoro por qual, né? Por qual razão as pessoas se habituam à solidão. Certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, aqui foi o item 2, né? Porque junto e sem acento. Aqui, o item 3, junto e com acento. A letra R não tem, e a letra S tem, porque separado e sem acento. Então, ficou o item 2, 3, P, item 2, Q, item 3, S, item 1. Então, aqui continua ainda a questão, gente. O preenchimento dos espaços com as expressões que tornam as sentenças corretas resultam nas seguintes associações. Então, você vai pegar o que você preencheu aqui e vai procurar as respostas daqui, o qual bate, né? Corretamente. Então, se você já viu que a letra R, o porquê, que era separado e com acento, não aparece aqui, então você já vai eliminar as questões que aparece a letra R. Então, letra C elimina D e elimina a letra R. Por quê? Porque toda ela aparece a letra R, que não tem, né? Não corresponde aos 3 itens aqui. Ok? Ficou claro? Agora ficou duas alternativas. Então, na letra A, eu tenho o P, que é o item 1, o S, que é o item 2, e o Q, que é o item 3. Cadê o Q? O Q, né? O Q, a letra Q, ó, o item realmente é o item 3. As duas alternativas mostram Q, não é? O item 3. Só que aqui ele mostra o contrário, né? Que o P é 1 e o S é 2. E na letra B, o S é 1 e o P aqui é 2. Aí vamos lá. Qual é a letra P? A letra P é 2. E a letra S, 1. Onde é que eu tenho? 1S, 2P. Então, a alternativa correta é a letra B. Né? Nem coloquei aqui, mas a letra B. Certo? Porque bateu aqui, ó. I, S, aqui, ó. I,
S. 2, e não, é 1, né? 2P, 2P. 3Q. 3Q. Ok? Batido? Confere? Certo. Outra questão também da banca Sesgran Rio. Gente, olha, de olho na banca. Saiu o edital, você viu qual era a banca, então, baixando provas anteriores, respondendo, analisando, que é a chave para o sucesso do concurseiro, certo? No trecho, esse tipo, vamos direto, antes de ler o texto, que é enorme, energia eólica na história da humanidade. Então, você vai direto no item, saber qual é o comando. No trecho, esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Nosso país já conta com diversos parques e usinas. Aqui está o trecho retirado do texto. Esse trecho está na linha 75 a 77. Mas vamos ver qual é o comando? A palavra que pode expressar a relação existente entre as duas frases é. Eu preciso retomar o texto, gente? Não precisa, aqui tá, o trecho está aqui. Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil. Pronto, a primeira frase. A outra. Nosso país já conta com diversos parques e usinas. Qual é a palavra que eu posso ligar as duas frases? Letra A, entretanto. Está dando ideia de oposição? B, conforme. Está dando ideia de conformidade? B, embora. Tá uma concisão aqui. Quando? Está dando ideia de temporal, de tempo. Por quê? Está dando uma explicação. Vamos ver? Esse tipo de energia já é uma realidade no Brasil, porque nosso país já conta com diversos parques e usinas. Não combinou? Então, a alternativa certa é a letra E. Nem precisou retomar o texto, ou quanto tempo a gente ganhou nesse sentido. Pronto, outra questão da Sesgran Rio com um texto enorme. A palavra pois, empregada em se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Essa frase foi tirada desse texto anterior aqui, e na linha 47 a 48. Pode ser substituída respeitando a norma padrão e mantendo-se o sentido original, pelo que se destaca em. Quer dizer, esta mesma frase, eu preciso ir ao texto, preciso não. O que eu preciso é entender esta frase, entender o pois dentro dessa frase e analisar as alternativas que seguem. Letra A. Se o fiz, mereço desculpas, porque nunca tive essa intenção. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Porque nunca tive essa intenção. Se o fiz, mereço desculpa. Se o fiz, mereço desculpas. Nunca tive. Por que essa intenção? Se o fiz, mereço desculpa. Nunca tive essa intenção. Por quê? Porque nunca tive essa intenção. Mereço desculpas se o fiz. Agora você analisar que tipo de porquê substitui este pois. Lembra da teoria? Então, muito fácil, né? Não precisa retornar o texto, basta entender qual é o porquê que significa pois. E é a letra E. Porque junto e com acento. É uma explicação, né? Pois nunca tive essa intenção. Mereço desculpa se eu fiz. Porque nunca tive essa intenção. Ficou claro? Acho que é a última, gente. Ouro da Sesgran Rio. O elemento em destaque está grafado de acordo com a norma padrão. Porque o texto, até que, agora esse texto de Carlos Drummond de Andrade, esse poema, até que é curtinho, né? O elemento em destaque está grafado de acordo com a norma padrão em o marciano desintegrou... todo o elemento é o porquê, viu, gente? Que eu esqueci de grifar. O marciano desintegrou-se porque era necessário. O marciano desintegrou-se por quê?
Não se sabe por que o marciano se desintegrou. O marciano desintegrou-se e não se sabe o porquê. Por que o marciano se desintegrou? Bom, então a gente vai analisar diretamente para analisar o porquê. Olha isso de porquê. Por que o marciano se desintegrou? A gente usa, na letra E, gente, a gente usa porque separado e com acento no início de frases? Nunca, né? O marciano desintegrou-se e não se sabe o porquê. Quando, na letra D, quando o porquê vier antecedido de um artigo, automaticamente ele é substantivado. Portanto, ele vai vir com juntinho e com acento. Não se sabe por que o marciano se desintegrou. Não se sabe por que motivo, né, o marciano desintegrou. Então, está correto, né? O marciano desintegrou-se por quê? Quando é no final, é realmente com acento, mas é separado, né, gente? Letra A, o marciano desintegrou-se porque era necessário. Está dando explicação. Então, deveria ser o quê? Sem acento, mas juntinho. Então, a letra certa é a letra C. Ok? Tem essa aqui ainda, porque tinha terminado. Tudo bem, então vamos lá, novamente, um texto enorme aqui da Banca Sesgran Rio. A última fala do texto, de Marcelo de Mello, poderia ser introduzida por um conectivo que preencheria a frase abaixo. A repetição, a frase, né? Essa frase foi tirada de lá do texto. A repetição das mesmas palavras indica o empobrecimento das letras, porque o visual ganhou um peso grande. Não é? A respeito do emprego desse conectivo, que conectivo vai preencher aqui, gente? Analise as afirmações a seguir. Olha que ele coloca o texto, coloca a frase, e aí manda você analisar as alternativas. A Sesgran Rio tem as atividades, as questões mais complexas. Ela não usa exatamente só marcar de A a E, como a FGV, nem certo e errado como a Sebrasp, né? Ela dela é mais complexa. Então, o conectivo adequado seria porque, uma vez que estabelece uma relação de causa. Aí o seu olho tem que ser na frase, viu? A repetição das mesmas palavras indica um empobrecimento das letras, porque o visual ganhou um peso grande. Que é uma palavra porquê, mas que porquê vai estar aqui, né? Item 1, o conectivo adequado seria porque, uma vez que estabelece uma relação de causa. 2, o conectivo adequado seria porque separado, uma vez que se reconhece aqui duas palavras. 3, o conectivo levaria acento, porque com acento, já que pode ser substituído pelo termo o motivo ou a razão. Vamos ver se dá certo? O empobrecimento das letras. Por que motivo o visual ganhou um grande peso? Por que razão o visual ganhou um peso grande? Então, é correto o que se afirma em letra A, item 1 apenas, B, item 2 apenas, C, item 1 e 2 apenas, D, item 1 e 3 apenas, letra E, entre item 1, 2 e 3. Então, o item correto é item 1 apenas. Ó. A repetição das mesmas palavras indica o empobrecimento das letras porque o visual ganhou um grande peso. Está dando uma explicação, uma justificativa. Então, é juntinho e sem acento. Então, resumindo, gente, nós temos aqui os 4 tipos de porquês. Porquê junto e sem acento, juntinho sem acento. Usado para frases afirmativas, explicativas ou causais. Exemplo, vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Está dando uma explicação aqui. Né? Porque separado e sem acento, em frases interrogativas, ou quando pode ser substituída pela expressão pelo qual e suas variações. Estes são os direitos por que estamos lutando. Esses são direitos pelos quais estamos lutando. Poderia também ser uma pergunta, né, direta ou indireta.
Não sei por que você se foi. Né? Porque junto e com acento. Quando tiver o significado de motivo, posso substituir a palavra por motivo, por razão. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Diga-me ao menos um motivo. Né? Posso trocar a palavra por motivo. E aí, na hora que eu olhar que tem um artigo precedendo, eu já sei que é juntinho e com acento. Porque separado e com acento no final de frases interrogativa. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? E também, se fosse eu também uma exclamação, poderia ser um porquê no final da frase com a exclamação, poderia ser também. Ok? E quando tiver só o porquê? Por quê? Às vezes a gente fala as coisas para as crianças dizem, por quê? E esse porquê que a criança diz? Sozinho, sem ter, não está no início, nem no final, nem nada, só ela. Então, nesse caso aqui, é porque separado e com acento. Porque sim. Tá certo, gente? Tá respondendo. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Por que não? Porque não é pergunta. Observaram aqui? Porque sim, aqui está separado. Está respondendo, está separado. Por que separado, né? Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta, porque está juntinho, né? Não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Por que você não me deixa em paz? Agora sim. Agora acertou todos. Olha. Por quê? Sua pergunta, então, separado sem acento. Eu falo assim porque quero. Está explicando, a explicação, né? Então, juntinho. Por que você não me deixa em paz? Porque separado, no início interrogativa, separado sem acento. Aí, agora sim. Ok? Ficou claro? Entenderam? Então, agora, nós vamos encerrar a nossa aula e nós vamos cantar essa paródia, né? Essa paródia que existe um conceito. Ela resume, não é? O que acabamos de estudar. Muito importante, certo? De tempos em tempos eu dou para as minhas alunas. Então, vamos lá. Hoje. Olá, estamos aqui para falar. Vou botar aqui. Eles continuaram os mesmos. E essa semana eu lembrei. Vou botar aqui, porque você não me cantar tudo. Vamos cantar? Hoje eu acordei com vontade de escrever. Lembrei atentamente os 4 tipos de porquês. Separados junto com acento, sem acento, são tantos porquês que eu não aguento. E agora? O separado para quê? Para perguntas e com acento somente no final. Será juntinho para respostas e com acento para motivo real. Entenderam? Separado para perguntas, ou então substituir pela palavra, pela expressão pelo qual, né, e seus derivados. Com acento, separado e com acento somente no final, de frases interrogativas, exclamativas. Juntinho aqui, e sem acento, para respostas, explicações. E com acento, para motivo real. Né? Você pode substituir pela palavra motivo e colocar antes dele um artigo. Certo? Ficou claro, pessoal? Eu acho que agora nós encerramos a nossa apresentação. E nós vamos voltar. Gente, ficou claro? Eu fiquei com muita pena, parece que muita gente queria entrar, mas nós vamos iniciar mesmo, porque se ficar retornando, ia ficar muito ruim, toda hora voltando, entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido nosso assunto de hoje, e principalmente, mais do que entender quando se usa os porquês, mais importante é entender que para estudar para concurso, o foco são nas questões. O foco na questão, na banca, nas questões da banca. Isso faz muita diferença, não é? Muita diferença mesmo, ok? Então, eu vou deixar agora, eu vou gravar a aula está gravada e eu vou deixar para a gente, vocês podem rever depois, se tiver alguma dúvida. E
Vou deixar também um resumo, né, um PDF, para vocês revisarem, e um resumo também, a tabela, para vocês responderem, tá bom? Ler e responder. São só 3 perguntas. Outra coisa importante, outra dica importante, gente. Quem é concurseiro? Quando você for responder as questões, você não pode levar, vou responder essa semana, esse simulado aqui todinho, essa prova. Vou responder durante a semana, de manhã, ou à tarde, ou à noite. Não, você tem... Quanto tempo você tem para fazer a prova? São 3 horas? São 4 horas? Então, você vai pegar uma prova, baixar a prova, imprimir a prova, e você vai responder tirando o mesmo horário que você tem lá no dia da prova. É como se fosse um simulado. Então, você vai reservar aquele tempo. Olha, combina com o familiar, né? Com as pessoas da família, familiares. Gente, eu vou agora responder uma prova de 1 a 4 da tarde ou às 5 da tarde. Vocês não podem ser interrompidos, certo? Então, você vai responder treinando nesse sentido, certo? Então, nessa questão que eu vou dar para vocês, tem 3 questões. 3 questões, você não pode usar mais que 10 minutos, não, tá? Então, são 3 questões. Olha aí, eu tirei 10 minutinhos para responder. Ficou clara essa dica, gente? Então, é importante demais. Então, eu estou torcendo que tenha concurso este ano em Pedro II, e você que estiver em outro estado, em outro lugar, que você realmente tenha esse foco. E se ainda não tem o edital, ainda não saiu o concurso, mas vai sair, gente. Não deixe para estudar só quando sair, não, que aí você está perdendo tempo. Comece logo a estudar. Começa por onde? Começa por língua portuguesa. Comece por interpretação de texto, que isso vai fazer a diferença. E quando sair o edital, você vai direto na banca. E aí vai só resolver as questões que você já dominou o conteúdo, e vai só resolver as questões de acordo com a banca. Tá certo? Então, um grande abraço e até amanhã, às 19 horas. Antes das 19 horas, eu coloco o link, porque no máximo são só 10 minutos de tolerância. Às 19h10 inicia a aula e não dá para interromper, tá bom? Combinado? Então, vamos nos organizarmos, tá bom? Um grande abraço, e aí, diga aí, quem gostou, diga eu. Eu. Oba, teve um já. Muito boa. Eu. Legal. E o pessoal colocou lá nos comentários, professora. Mas foi muito bom. Vou ler nos comentários, então. Pois tá. Pois um grande abraço e até amanhã, né? Nosso compromisso. Vou deixar as questões para vocês resolverem hoje, desse material da aula de hoje, e amanhã a gente continua. Amanhã eu vou fazer interpretação de texto, tá?